E falando sobre o desenvolvimento de serviços, nós temos diversas ferramentas que nós podemos utilizar na hora de conceber novas soluções ou mesmo na hora de evoluir as soluções que já existem, que a gente já trabalha e que já estão sendo prestadas para os nossos clientes. Durante a minha carreira eu encontrei, já me esbarrei e já utilizei diversas ferramentas que me ajudaram a elaborar soluções mais holísticas, mais abrangentes, que levam em consideração toda a experiência dos nossos clientes, dos nossos usuários, não só o ponto de contato, mas também tudo aquilo que leva a pessoa a consumir o que está no cerne, no centro da solução que nós queremos oferecer. Eu separei de todas essas ferramentas 5 grandes estruturas, 5 grandes perspectivas sobre a estrutura do serviço que tem me ajudado bastante na minha carreira. E eu vou passar para vocês agora um pouco sobre quais são essas ferramentas que eu tenho utilizado e como eu tenho utilizado elas no meu dia a dia, no processo de desenvolvimento. A primeira coisa que eu tenho utilizado é a estrutura do serviço em relação aos eixos básicos, o básico que compõe o serviço. Uma parte conceitual importante e relevante quando a gente fala sobre a entrega e a construção do serviço e aquilo que a gente quer entregar como proposta de valor para os nossos clientes. Então, aqui a gente tem as 3 grandes perguntas que envolvem o círculo principal do nosso serviço: por que o serviço é realizado, como é realizado e o que é realizado nesta prestação de serviço, e também quando, onde e quem realiza o serviço. É uma estrutura, perguntas que a gente faz e constrói a resposta junto com toda a parte de desenvolvimento, com toda a parte de negócios, com toda a parte de produtos da empresa, para que seja mais claro para nós os motivos que existem e pelo qual aquele serviço existe. Isso tanto pode ser para o serviço global da empresa ou até para pequenas ou menores funcionalidades que o serviço oferece. Pequenas funcionalidades completas que de alguma forma vão de ponta a ponta na experiência podem também receber essas perguntas, podem também passar por essa análise. Uma outra ferramenta que eu tenho utilizado bastante são os elementos que compõem o serviço. O que conecta a relação entre a empresa e o cliente. Essa conexão, ela passa por diversos elementos, por diversas partes que compõem essa relação, essa interação, e garante que a troca continue existindo de uma forma saudável para as duas partes, para ambas as partes. Então aqui nós temos os elementos centrais, que são as atividades primordiais, o básico do que o cliente espera receber. Aqui está o problema que vai ser resolvido pela empresa para o cliente. Mas além desses, nós temos os elementos facilitadores que apoiam o cliente e ajudam ele a acessar esses elementos principais. São elementos que apoiam esse caminho, facilitam e ajudam e tornam mais rápido e eficiente, mais prático ou prazeroso para o cliente acessar os serviços e fazer usufruto dele. E por último, nós temos os elementos de suporte, que é a cereja do bolo, são as coisas a mais que a gente pode adicionar para tornar a experiência do cliente ainda melhor. Então, quando observo o cliente, eu gosto bastante de usar as 3 lentes e entender o que a gente pode colocar e o que precisa ser colocado em cada uma dessas camadas. Uma outra ferramenta também super importante são as rotinas que nós utilizamos na hora de prestar o serviço. O serviço, como já podemos imaginar, ele é algo que existe enquanto há interação entre a empresa e o prestador de serviço e o cliente, né? Entre o prestador de serviço e o cliente, a pessoa que está fazendo uso daquele serviço. Então é importante entender as rotinas que vão sustentar essa relação e que vão apoiá-la dentro do tempo. Aqui nós temos as rotinas de reforço no primeiro momento, que são as rotinas que ajudam a gente a reforçar o posicionamento da marca, da empresa, que ajudam a gente a reforçar os valores que a gente quer entregar para o cliente. São todas as rotinas que a gente coloca para apoiar a empresa a demonstrar que tipo de relacionamento e de relação que ela está construindo com seus clientes. Nós temos também as rotinas de resgate, algo super importante. São rotinas desenhadas dentro do serviço, especialmente para recuperar o cliente quando algo sai errado. Todo mundo está
propenso a errar, pode cometer um erro, a empresa também, e é importante a gente ter as rotinas de reforço, que são rotinas que apoiam a gente, as rotinas de resgate, que ajudam a gente a resgatar o cliente desse momento difícil, desse momento em que ele pode estar até frustrado e com raiva, e usando uma rotina certa, você pode acabar tornando ele mais fiel à sua marca. É um momento em que, ao invés de perder o cliente, com a rotina certa, você pode acabar fidelizando esse cliente com a sua empresa. E é claro, a mais básica das rotinas, as rotinas de sustentação. São aquelas rotinas diárias que garantem a troca, são todos os elementos, todas as atividades que a gente coloca que garante o básico da troca de relação entre o cliente e a empresa prestadora de serviço. Também utilizo bastante essa divisão que a gente tem das atividades entre o que é palco e o que é bastidor, o que está ali escondido do cliente, ele não enxerga, não faz parte da relação, mas que é fundamental para que aquele serviço seja prestado. Então, dentro da linha divisória, né, a linha de visibilidade que nós temos toda a área operacional aqui nos bastidores, ações que a empresa faz sem a visibilidade do cliente, mas como eu disse, são fundamentais para que o serviço seja prestado, e também tudo aquilo que acontece no palco, ou seja, o que o cliente vê, com o que o cliente interage, aquilo que o cliente vai observar, absorver e ter como ponto de contato. Então, tudo que está acima da linha de visibilidade a gente chama de palco, e tudo que está fora da visibilidade do cliente é o que está nos bastidores. Essas atividades também elas se misturam, algumas empresas podem levar ações de bastidores para o palco, para até melhorar ou tornar a experiência mais interessante. Um exemplo seria restaurantes, que podem levar o chefe ali para a parte do salão, para preparar o alimento na frente do próprio cliente, criando ali uma experiência diferente, ou restaurantes mais tradicionais, onde o preparo do alimento fica escondido do cliente e no salão é só onde ele vai fazer o uso, né, vai fazer ali o consumo do alimento que está sendo prestado, que está sendo servido para ele. Então, essa interação entre palco e bastidores muda muito de serviço para serviço, e como eu disse, pode ser até um canal interessante para descobrir que coisas que eu posso inclusive levar para o palco, ou que coisas que eu posso tirar do palco para criar experiências ainda mais interessantes, ainda mais importantes ou ainda mais relevantes para os nossos clientes, para os nossos usuários. Temos também algo muito importante, que são os princípios aplicados ao serviço. Toda empresa precisa entender quais são seus princípios, quais são os seus valores ou as coisas mais importantes que ela quer demonstrar e como ela quer se relacionar internamente entre seus colaboradores, externamente com seus clientes, com investidores, com a sociedade. Esses princípios regem muito dessas relações. E a gente pode trazer os princípios e demonstrá-los dentro da própria prestação do serviço. Essa forma de fazer isso, a gente pode utilizar esse template, por exemplo, em que a gente parte desde o princípio que é desenvolvido, que a empresa já tem, até como a gente pode colocar uma evidência dentro do serviço para que o cliente, toda vez que tiver uma interação, possa sentir esse princípio, possa observar esse princípio, ou possa vê-lo reforçado ali na prestação de serviço. Então, um template que eu utilizo para poder entender como que eu posso aplicar o princípio de uma forma prática, que ele esteja presente no serviço, principalmente para que eu também não me afaste desses princípios na hora que eu estiver prestando o serviço e acabe criando uma diferença entre o meu discurso, o que eu quero ser, o que eu digo que eu sou e aquilo que eu sou na prática e como o cliente vai observar e sentir essa relação. É importante a gente ter um discurso único, e para garantir isso, principalmente conforme vai crescendo a cadeia do serviço e você tem mais pontos de contato, é importante entender como a gente consegue, enquanto designer de serviço, continuar mantendo a estrutura, continuar mantendo essa consistência na prestação do serviço. Então eu falei de 5 grandes ferramentas que eu utilizo para a parte da estruturação do serviço, e quem quiser acompanhar, entender um pouco mais profundo, ter acesso a essas imagens, basta acessar o site, basta acessar o ellerdepaula.com.br, tem lá uma postagem nova em que eu falo sobre essas ferramentas que eu utilizo para desenhar, para entender, para evoluir, para desenvolver o esqueleto, a estrutura do serviço para os nossos clientes.